welcome! Terceiro ano, sejam todos muito bem-vindos a este cenário que indica a chegada de um novo componente curricular e ela mesma, língua inglesa. Eu sou a Teacher Patrícia e eu estarei aqui com vocês participando das aulas de inglês e eu espero que vocês possam aproveitar cada aula e aprender cada vez mais. Olha só, antes de a gente começar a nossa primeira aula, a aula 1.1, eu tenho algumas informações referentes à nossa primeira unidade, a Unit 1, que recebe o título de Expand Your Mind, porque aqui você vai expandir a sua mind, a sua mente com muito conhecimento em inglês. Então, let's go? Olha só, capinha de inglês, preparados para a nossa primeira aula, temos aqui o título da aula. O título é Whom It May Concern, ou seja, a quem possa interessar, que a gente vai trabalhar com Textual Genres, que inclusive é uma dica interdisciplinar, porque eu tenho certeza que vocês já estudaram isso no componente de língua portuguesa. Então essa é uma aula bem tranquila, bem básica, bem de boa mesmo. A título de curiosidade, a gente não vai trabalhar com interpretação de texto, a gente não vai trabalhar com gramática, a gente vai trabalhar mesmo só com os gêneros textuais que costumam cair na prova do Enem ou qualquer outra prova que você for fazer. Enfim, a gente sabe que aqui o foco é o Enem, de qualquer forma, né? Então, olha só, antes de começarmos a aula, a gente vai falar sobre os conteúdos do componente curricular de inglês do terceiro ano do ensino médio. Aqui vai ter todas as matérias, todos os assuntos que vamos ver durante essa nossa Unit 1, que se chama Expand Your Mind. Então, a gente vai começar com Textual Genres. Logo em seguida, a gente vai falar sobre Reading Strategies, estratégias de leitura. Então, presta bem atenção, você vai trabalhar com estratégia de leitura aqui para você conseguir fazer uma interpretação de texto cada vez melhor. Também vamos ter aula de conectivos, simple tenses, um breve resumo aí, porque a gente já estudou bastante sobre os tempos simples. Vocês estão no terceiro ano, então vocês já tiveram essa aula no primeiro, no segundo, então a gente vai ter apenas uma revisão dela aqui. Os tempos contínuos também. Vamos falar também sobre o used to, essa expressão que a gente fala para falar sobre algo do passado, quando a gente costumava fazer algo e não faz mais. Também vamos trabalhar com pronomes interrogativos, pronomes relativos, cognates, cognatos, false cognates ou false friends, que são os falsos cognatos, e vamos ter algumas aulas aí do presente perfeito, do present perfect, que é aquele tempo verbal que todo mundo fica assustado, que assim, é realmente o tempo verbal mais difícil da língua inglesa. Se tem um tempo verbal difícil, é este senhorzinho aqui, porque vocês sabem, vocês já tiveram aula no segundo ano. Não estou falando de estrutura gramatical, e sim na questão de onde usar, em que situação usar este tempo verbal. Mas as aulas vão esclarecer isso para vocês e vocês vão ficar expert nesse assunto. Então vamos lá, começando a nossa aulinha. Olha só, eu trouxe aqui para vocês alguns tipos de gêneros textuais, de textual genres. Alguns costumam cair na prova do Enem, outras nem tanto. Você tem que colocar na sua cabeça que a prova do Enem é uma prova densa, com muitas questões. Então, a parte do inglês, que é onde a gente vai comentar aqui, o que acontece? Você vai trabalhar com interpretação de texto. Claro, você precisa ter o conhecimento em gramática, tempos verbais, palavras cognatas, entender que existem os falsos cognatos, que são aquelas palavras que parecem, mas não são, que parecem, e a gente acaba, inclusive, caindo na armadilha dessas palavras que são falsos cognatos. Tem que prestar atenção em tudo isso, nas estratégias de leitura, que a gente ainda vai falar sobre elas na próxima aula. Mas antes de a gente começar a entrar de cabeça num texto e ler as palavras, tentar decodificar o que aquelas palavras estão falando, qual é o tipo de informação que elas estão passando pra gente, a gente tem que entender o seguinte, que a gente está lidando com o quê? Com texto. E entender
primeiramente que tipo de texto é esse, vai facilitar muito aí a sua vida na hora de você fazer uma interpretação de texto de uma forma mais eficaz, certo? Então, o primeiro gênero textual que eu trouxe para vocês é o flyer ou então o leaflet, que é chamado de panfleto. Eu costumo usar mais a palavra flyer e olha que interessante essa palavra. Flyer vem do verbo to fly, que é o verbo voar. Esse R aqui no final dele é um sufixo que dá a ideia de que algo faz alguma coisa, então algo que voa. E qual é a intenção desse tipo de gênero textual? Presta atenção nessa imagem que é um flyer, que é um panfleto. A gente consegue enxergar o quê? Cores, né? Que chama atenção, escolheram 3 cores, amarelo, branco, preto. E a gente percebe que tem um número aqui com porcentagem, uma palavra aqui em inglês, off. A gente consegue perceber a palavra special, que é uma palavra cognata, então você já sabe que ela é especial. A palavra offer, você já consegue fazer essa ligação. Pô, especial, offer parece oferta, e é oferta. Então, oferta especial, presta atenção na ordem das palavras. Eu falo primeiro a palavra offer, para depois falar a palavra special na tradução, porque o adjetivo em inglês vem sempre na frente do substantivo. Então, offer é o substantivo e o que caracteriza ele é a palavra especial. Então, uma oferta especial, e eu tenho aqui logo em seguida bem grandão, porque ele quer chamar atenção. Esse tipo de gênero textual é para ser notado de forma rápida e chamar a atenção do leitor. Então, temos aqui final sale, weekend only, ou seja, é a venda final e somente no final de semana. Shop now, ele já dá aqui logo para você dizendo o quê? Compre agora. Get them before they're gone. Olha só a apelação aqui nesse panfleto, ou seja, obtém esse produto que aqui não está dizendo que produto é, aqui não diz, mas antes que acabe, before they're gone. Certo? Então eu trouxe aqui um exemplo de um panfleto para vocês, fora esse aqui. Então, essa questão do panfleto, vamos entender um pouquinho que tipo de situação ele traz para a gente. Porque o que vocês têm que ter em mente é que o gênero textual, o que ele pega? Eles têm funções sociais distintas e propósito comunicativo diferente. Então, olha só, qual é o propósito comunicativo desta situação aqui de um panfleto? Dar informações sobre um produto ou evento. Então, a gente percebe que ali tem a ver com o produto. Não diz que produto é, eu peguei essa imagem, mas não diz exatamente que produto é, ao contrário daqui, que a gente consegue imaginar ao olhar esse panfleto. Mesmo que você não consiga entender as palavras que estão aí, porque eu tenho certeza que dá para entender uma ou outra, você olha e fala, cara, tem a ver com viagem, porque a imagem, a linguagem não verbal, afinal de contas, esse tipo de textual genre, ele trata de um quê? De multimodal, ou seja, ele combina imagem e texto, justamente para ser bem apelativo, para chamar a atenção. Então você percebe que esse tipo de panfleto tem a ver com viagem por causa da imagem. Logo depois você vai traduzindo as palavras, tentando entender o significado do que se trata esse panfleto. Então, olha só. Dar informações sobre o produto ou um evento, história com imagem e texto, sempre vai ter imagem e texto, ou seja, multimodais, multimodal. Relata também histórias de eventos que são ficcionais ou reais. E é um texto literário para entreter o leitor. E é algo assim que é para ser visto e notado bem rápido, porque ele tem um tempo de vida, ele tem a short lifespan, um tempo de vida bem curto, certo? Porque se trata de uma promoção que vai acabar em um determinado momento, uma abertura de uma boate, de um shopping, então tem uma data específica. Então esse foi o nosso panfleto, o nosso flyer ou leaflet, certo?
Aí logo em seguida, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar agora para o infographic. O infographic é o segundo gênero textual que eu trouxe para vocês. Ele é o mais fácil de todos que eu trouxe hoje. Apesar do nome poder dar um medo, na verdade, info vem de informação, graphic, gráficos, né? Mas ele não trabalha apenas só o gráfico e informação. Você tem o quê? Dentro do infográfico, você tem muita imagem, muita tabela, muita informação visual, como eu falei, que são as imagens. Isso ajuda bastante a interpretar esse tipo de gênero textual, certo? Temos aí esse exemplo de infographic, onde você tem o título, o title que diz How to Boost Your Immune System. Como você pode aumentar o seu sistema imune. Então, mesmo que você não consiga reconhecer essa palavra, porque essas duas dão para reconhecer, você não consiga entender talvez que palavra é essa, apesar de que esse pronome interrogativo muito usado, how, que é o como, você, ao associar a imagem com as palavras, você percebe que tem a ver com saúde. Temos aqui frutas e vegetais, temos aqui uma pessoa lavando a mão, temos aqui um halter, ou seja, tem a ver com exercício, nós temos aqui remédio, pode ser suplemento, nós temos aqui esse tapa-olho e essas letrinhas que indicam o quê? Que alguém está dormindo, esse Z, né? Essa forma de mostrar que a pessoa que alguém tá tirando um cochilo. Temos aqui também a questão de álcool e cigarro, que com certeza aqui deve ser algo para negar o uso disso. Então, a gente vai fazendo essa ligação entre imagem e palavras. Vamos entender um pouco mais sobre o infographic. Olha só, ele combina informações visuais com texto escrito. Pode incluir gráficos. Nem sempre você vai encontrar gráficos, mas podem se incluir gráficos. Podem mostrar informações complexas, porque se fosse escrito em outro gênero textual, seria muito mais complexo, mas só que com o infographic, ele dá essa ideia de que a informação é para ser passada de um jeito mais fácil. Eu acredito que sim, o infographic é um dos gêneros textuais mais fáceis de se compreender. Se cair na prova do Enem, fique feliz, porque com certeza vai ser fácil de você compreender em relação aos outros. Como eu disse, tem um forte apelo visual para chamar atenção, podem conter estatística e o uso de linguagem é bem objetiva, certo? Então nós temos aí, aqui voltando para o infográfico, o que ele fala? Qual é a informação aqui? Ele diz o seguinte: revitalize your hygiene habits, ou seja, para você revitalizar os seus hábitos de higiene. Eat fruits and veggies, para você comer frutas e vegetais. Look into herbs and supplements, para você procurar o quê? Ervas e suplementos. Get a good night's sleep, para você dormir. Então presta atenção que a imagem ela faz uma conexão com o que está escrito do lado. Limit alcohol and quit smoking. Ele fala o quê? Para você limitar o uso do álcool. Ele não fala para você parar o álcool, ele fala só para limitar, mas na hora do smoking, né, que é o ato de fumar, ele usa a palavra quit, que é parar, e parar de fumar. Exercise more often, para você se exercitar com mais frequência. E isso tudo para você o quê? Para você ter isso aqui que o título diz, para você aumentar o seu sistema imune, entendeu? É isso aí. Então, esse foi o nosso infographic, o nosso infográfico, que é bem simples. Então, para a gente revisar, é um gênero que serve para transmitir informações através do uso de imagens, desenhos, demais elementos e visuais gráficos. Então, presta bem atenção nas imagens, nas tabelas, nos gráficos, antes de você começar a tentar decodificar as palavras. Nosso terceiro gênero textual é este aqui, o article, e ele cai bastante nas provas do Enem, e eu
tenho para mim que ele é um dos mais difíceis, apesar de ter uma questão de facilidade por um lado. Por quê? Quando você tá diante de um artigo científico, vamos falar sobre esse artigo científico, você já sabe, já tem em mente que você vai encontrar muitas palavras cognatas. Por quê? Porque nesse tipo de gênero textual, o que acontece? Ele usa muitas palavras formais, principalmente quando é um artigo científico. E as palavras formais é usado muito essa questão dos cognatos. Então você consegue ver palavras bem parecidas com a sua língua nativa, que é o português, e aí você consegue fazer uma interpretação bem bacaninha, certo? Mas nós temos vários tipos de artigos. Então olha só, escrever um artigo é a ação de produção de informação sobre um assunto cotidiano ou novo, ou itens sobre um tópico específico. Eles são publicados em jornais ou revistas, né? Magazines. Então, assim, quando é publicado em revista, o tipo de público-alvo de uma revista não necessariamente requer uma linguagem muito formal. Então, vai ser uma linguagem mais informal numa magazine, numa revista. Ao contrário de um jornal e de obviamente de um artigo científico num livro, ou então publicado online, assim também como tem impresso essa questão dos artigos. Aí nós temos também os journal articles, que são os artigos de jornal. Neste caso, eles são menores do que um livro, né? Num livro você vai ter aí uma coisa bem mais densa, com várias páginas, em uma linguagem mais formal. E escritos sobre temas bem específicos. O que mais a gente pode falar sobre ele? É uma coleção de artigos, como as revistas. É publicado regularmente durante o ano todo, isso tudo é sobre os artigos de jornais. Apresentam a mais recente pesquisa, escritos por experts, para experts, não é qualquer pessoa que vai lá e escreve um artigo sobre política, sobre ciência, sobre qualquer assunto mais pomposo. Então, você tem que ser uma pessoa realmente com conhecimento no assunto. E eles podem ser publicados de forma impressa ou virtual, ou both, os dois, certo? Agora passando lá para o nosso forum post, que é o outro tipo de gênero textual. Então, ao olhar para o forum post, você já consegue imaginar pela questão do layout, né? Então, o layout é o quê? Como é o design aqui no caso de uma página de internet. Então você consegue imaginar que se trata de uma página de internet pelo layout dela. Você tem aqui a palavra search, que todo mundo conhece, todo mundo é conectado hoje em dia, que significa pesquisar. Tem a lupa aqui de pesquisar de novo com a palavra search. E aí você consegue imaginar que significa o quê? É algum tipo de post da internet, postagens feitas na internet. E é isso aí o forum post. Um forum post, ou um fórum na internet, é um acesso que existe para discussão online. Então, pessoas vão lá para discutir, falar coisas de seus interesses. Então, pode ser sobre diversos assuntos. E essa discussão online é feita na forma de mensagens postadas. O conteúdo do post é visível, normalmente para todo mundo que pode ter acesso, ou para um público selecionado. Pode vir muitas vezes com a necessidade de moderação feita pelo moderator, ou seja, por uma pessoa que está lá fazendo essa ponte entre o que pode ser postado e o que não pode ser postado, porque senão vira uma bagunça, ainda mais se for realmente um site de discussão para coisas importantes, assuntos que têm uma importância na vida das pessoas. Então, assim, não é qualquer um que pode ir lá e postar e aí vira uma bagunça. Então, esse é um tipo de gênero textual onde você vai ter algumas informações, algumas palavras, pouquíssimas imagens mais mesmo da questão mesmo do layout da internet.
Então aqui você vai lidar mais com palavras do que com imagens. E aí, na nosso quinto tipo de textual genre, vem a interview, que é a entrevista. E aí você pensa, entrevista é um tipo de gênero textual? É sim, então tem muita coisa aí. Hoje eu trouxe na nossa aula alguns, claro que ficaram muitos de fora, já eu comento sobre isso, mas por enquanto a gente está no nosso quinto interview, que significa entrevista. E como é que uma interview pode acontecer? Ela acontece em diversos contextos. Quais são esses contextos? Emprego, psicologia, ou seja, uma entrevista de emprego, você lá com a sua psicóloga ou psicólogo, você faz uma entrevista, né, para ela saber como você tá, ou ele saber como você tá. Uma pesquisa jornalística ou de outra mídia, esse bichinho não tinha que vir, pesquisa jornalística ou de outra mídia, ou other situations, ou seja, outras situações. E como é que a gente pode entender que é uma interview, uma entrevista, o gênero textual que a gente está lidando naquele momento? Ela é uma conversa onde questões, então você vai ter muitas perguntas, elas são respondidas e respostas são dadas. O entrevistador, que é a pessoa que vai mediar lá entre o entrevistado, as informações, né? A pessoa que está, o head chef, a pessoa que está na frente, que é o entrevistador, faz perguntas às quais o entrevistado vai responder. Dessa forma, a informação passa do entrevistado ao entrevistador. E aí diminui a possibilidade de discussão, certo? E o tempo em que a entrevista é feita e no qual é transmitida deve ser o menor possível. Então essa foi a nossa interview, a nossa entrevista como um textual genre. O nosso sexto tipo de gênero textual é a movie review, que é o que? A crítica de cinema, de filme, né? Porque você tem a palavra movie, que significa filme. E aí, esse também é um gênero textual que pode cair na sua prova do Enem. Então, você tem que prestar bastante atenção e reconhecer esse gênero textual na sua prova. Então, vamos entender um pouco mais sobre a movie review. O que é ela? Veja bem. Uma movie review, que é a revisão ali do filme que você pretende assistir. Então, muitas vezes, a resenha, você tem que prestar atenção. Às vezes, ela pode conter a opinião da pessoa que tá, ela vai ter a opinião. Às vezes, ela vai só mesmo narrar o que o filme, ou a situação que ela, enfim, o filme, a série, que ela está fazendo esse review, então ela só vai comentar a história. Então, ou seja, uma movie review é uma crítica sobre um filme. Nela, podemos encontrar um breve resumo da história do filme, quem o produziu, curiosidades de produção e, é claro, a opinião do crítico que a escreve. Só que essa questão da opinião nem sempre pode vir. Às vezes ela vem sem opinião, às vezes meramente é só mesmo uma forma de falar do que o filme se trata, mas não dá nenhuma opinião, não tem nenhuma opinião pessoal da pessoa que está fazendo a movie review. Então pode acontecer dessa forma também. Mas basicamente você espera que você tenha o quê? A opinião da pessoa que está fazendo essa resenha, essa crítica do filme, do seriado, enfim, de qualquer outra situação nesse contexto. Muito bem? E agora, neste momento, a gente vai falar sobre o último textual genre que cai bastante nas provas do Enem e é o meu preferido, é realmente o que mais me diverte. Gosto de ler esse tipo de gênero textual, que se chama comic strips, que são as famosas tirinhas. As famosas tirinhas que a gente dá muita risada. Por quê? Por quê? Veja bem,
Os comic strips são as tirinhas e charges, elas são narrativas curtas feitas geralmente de no caso das charges, ou de até 5 quadrinhos, no caso das tirinhas. E aí a gente vai usar o quê? Recursos de desenhos e os balões para as falas, né? Nós temos aqui os balãozinhos. Então a gente consegue reconhecer, assim que bate o olho numa comic strip, que se trata de uma comic strip. A gente precisa nem perder muito tempo, é rápido. Você bater o olho, você já sabe que é uma comic strip por conta do layout. Então já sabe que você vai o quê? Você vai ter a ajuda de 2 coisas. Basicamente, você tem a linguagem não verbal e a linguagem verbal, que são as palavras. Então, você vai poder fazer essa ponte entre a linguagem não verbal com a linguagem verbal. Aqui se trata de uma comic strip do Garfield. E aí entra uma questão muito importante, que é a sua background knowledge, o seu conhecimento como um todo, conhecimento de mundo, o seu conhecimento prévio sobre o assunto. Eu já conheço o Garfield, já leio o Garfield, já sei sobre o Garfield, então eu já consigo imaginar e prever certas situações que vão acontecer. Então, olha só, você consegue ver aqui, antes de a gente lidar com o texto, você consegue ver a expressão, o semblante do Garfield. Nos 2 primeiros quadrinhos ele tem a mesma expressão e na segunda ele está com uma expressão sarcástica, porque as comic strips, elas têm essa ideia de vir com humor ou satirizar ou ironizar alguma situação. Por mais que você não ache tão engraçado, porque isso é muito subjetivo, eles têm essa proposta de vir com humor, com ironia ou com sátira. Então nós temos aí a imagem do Garfield, né, os 2 semblantes dele aqui nos 2 primeiros quadrinhos e o último ele sorrindo. E aí o que ele fala aqui nesse texto? Do you have any New Year's resolutions, Liz? Então o John, que é esse aqui, que é o dono do Garfield, está olhando, está no telefone e ele fala com a tal de Liz, que provavelmente é a namorada dele. Então ele pergunta, do you have any New Year's resolutions? Você tem alguma resolução de ano novo, Liz? E aí a Liz fala, I thought maybe I should lose some weight. O que significa isso? Eu acho que talvez eu devesse perder algum peso. Então, depois dessa informação aqui, você perceba que o John, o semblante dele mudou completamente. Ele está com os olhos arregalados e, com certeza, o fato de ela ter falado aquilo deixou ele com os olhos arregalados. Agora que a gente sabe a tradução, então você consegue entender. Se trata, então, da namorada dele e fala que ela deveria perder algum peso. E aí ela pergunta para ele, what do you think? É nessa hora aí que o bicho pega. Porque ela pergunta, o que você acha? E aí ele fica nessa situação de como posso dizer, um pouco errado, porque se ele falar que sim, que ela deve perder peso, ele estaria chamando ela dizendo que ela está acima do peso, e eu acho que ela não ia gostar muito dessa informação. Então ele sempre fala assim, I hate these questions. Sempre modo de dizer, né? Mas tenho certeza que quando a situação acontece, ele sempre fala isso. Eu odeio essas perguntas. E aí o Garfield, nesse momento aqui, com esse balãozinho de pensamento, que você vai achar o humor nessa tirinha. Porque ele fala, yeah, but I love your answers. Sim, mas eu amo suas respostas, porque com certeza ele vai se enrolar todo na hora de responder e o Garfield já está esperando isso. Então, eu já tenho esse conhecimento do mundo que o Garfield é um gato que odeia segunda-feira, odeia dieta e gosta de zoar com o dono dele, que é o John. Então, ele aí com esse ar sarcástico falando, yeah, but I love your answers. Eu amo suas respostas, porque ele vai se enrolar com certeza na hora de responder. Então, as comic strips, elas foram o quê? São histórias que foram feitas para caber em quadrinhos. Então, palavras podem ser introduzidas próximo às imagens ou elas podem ser dispensadas. Então,
Então você vai também poder ter uma comic strip onde você só vai encontrar uma palavrinha só, duas palavrinhas só, e ainda assim tem uma interpretação para aquilo. E você vai ter que conversar também com as imagens, perceber as imagens. Se forem desenhos, né, de pessoas, você vai olhar o semblante delas. Se não for, você vai prestar atenção em tudo que for mostrado lá para você. Se as palavras prevalecerem, então se torna meramente um texto com imagens. Uma comic strip é geralmente um meio de massa impresso em uma revista, jornal ou livro. Certo? Então esses foram os 7 gêneros textuais, 7 textual genres que eu trouxe para vocês. Obviamente não são os únicos que existem. Temos vários aí, receita, poema, receita é um gênero textual, inclusive, poema, música, nós temos e-mail como gênero textual, banners, nós temos outdoors como gênero textual, ou seja, você tem diversos gêneros textuais que você pode encontrar na sua provinha do Enem. Então, tente certificar que você conheça, que você já tenha tido contato com uma boa parte desses gêneros textuais, para que você já possa, ao perceber que tipo de gênero textual você está lidando, você já possa entender e usar uma abordagem bacana para você começar a fazer sua interpretação. Porque sabendo dessas questões, você vai conseguir fazer uma interpretação melhor, com mais eficácia. Certo? Então vamos praticar rapidinho? Let's practice! Bem rapidinho, umas atividades bem básicas. Eu trouxe aí para vocês outra tirinha do Garfield que diz o seguinte. Ele perceba que tem mais imagem do que palavras aí. Aí, no primeiro quadrinho, nós temos a cara do Garfield, uma cara bem sarcástica. E na segunda ele fala o seguinte. I love diet week. Aí você já estranha, porque se você tem um conhecimento de mundo sobre o Garfield, você sabe que ele odeia dieta. Ele gosta muito de comer e dieta não é pra ele de jeito nenhum. Aí logo em seguida ele complementa. John's diet week. Você imagina aqui, ó, você percebe que tem um monte de comida aqui, então ele não tá fazendo dieta. A dieta é de quem? Do John. Eita, saiu muito doido aqui. A dieta do John, perceba o prato do John, tem quase nada e o John tá muito chateado, muito triste com isso. Então ele diz, I love diet week. Eu amo a semana da dieta. John's diet week, a semana da dieta do John. Bem diferente aí, mas a pergunta não tem a ver com interpretação, tem a ver com o quê? What kind of textual genre is this? Que tipo de gênero textual é este? Tá fácil, tá simples. É um article, é uma comic strip, é uma movie review, é uma internet post, um forum post. Com certeza, a gente está falando de comic strip. Muito bem, quem já falou aí acertou. Congratulations, muito fácil. Temos a 2 agora. Observe essa imagem. A gente está falando de quê? Já dá para imaginar, né? A gente consegue ver que tem muitas imagens, tem palavras, tem cor, tá chamando a atenção e você tá vendo um aviãozinho aqui, então pode ser o quê? Olha só. Are an example, seria também colocar o is aqui, is an example of literary text which has the purpose of entertaining the reader. Então o que é isso? Ela quer que eu quero que você escolha aqui entre infographics, articles, flyer, leaflet ou movie review. Qual você vai escolher aqui? Tá fácil, né, gente? Tá muito simples. Se trata de quê? Obviamente se trata de um flyer, de um leaflet, certo? O que quer dizer isso? Um flyer é um exemplo de texto literário que tem o propósito de quê? De entreter o leitor. Que é uma coisa rápida ali na hora, e ele já sabe, fica sabendo a informação e acabou. É uma coisa bem quick, bem rápida. E na próxima nós temos o quê? Outro tipo de pergunta igualzinho, mas só que agora a gente tem um outro layout.
Esse layout já é diferente, já tem muitas informações com palavras e temos apenas uma imagem, que inclusive casa bastante com o título, Sense and Sensibility, ou seja, do que você acha que se trata isso? Temos uma moça cheirando flores e um texto que começa com um W enorme que lembra muito um tipo de gênero textual que tem esse tipo de layout, certo? Qual será esse gênero textual? Então nós temos aí as informações. This kind of text is esse tipo de texto é o quê? Movie review, article, infograph, flyer, /leaflet, /leaflet. E o que vocês acham? Se trata de quê? Com certeza, né, gente? Só pode ser um article. Somente, não poderia ser mais nada que não seja isso. E temos aí o título, Scent and Sensibility, ou seja, aroma e sensibilidade. A flor, obviamente, tem aroma e a sensibilidade. Então, é um artigo sobre isso. Não dá pra gente ler tudo aqui porque tá muito pequenininho e por conta do tempo também. A ideia mesmo era que vocês reconhecessem esse tipo de gênero textual e soubesse dizer que é um artigo. Muito bem? E olha aí, fica as nossas referências. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula, é uma aula bem simples, a título de curiosidade sobre gêneros textuais. A partir da próxima aula a gente vai falar sobre Reading Strategy, estratégia de leitura, porque a gente falou o quê? Do nosso before reading, né? Para a gente conseguir entender que tipo de texto a gente está lidando. Então você ir atrás de procurar diversos gêneros textuais para você poder ficar atento e poder fazer a sua interpretação, que você vai chegar a fazer a sua interpretação logo, logo. Afinal de contas, vocês do terceiro ano vão fazer o quê? O Enem esse ano. Eu tenho certeza. Se duvidar, já fizeram ano passado como treineiros. E é isso. That's it for today. See you next week. See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye.